Boa noite a todos, meu nome é Alisson, sou médico veterinário residente no Hospital Veterinário Unesc e junto com a Sara, também é residente lá, a gente vai falar um pouquinho sobre anemia hemolítica imunomediada. Eu vou fazer uma rápida introdução sobre o tema para a gente ficar mais familiarizado, né, com essa patologia, e a Sara vai falar mais especificamente sobre um relato de caso para a gente aplicar, né, um pouco melhor essa doença, né. Então, pessoal, anemia hemolítica imunomediada é um problema que a gente tem aí de base imunológica, que tem uma prevalência muito grande em cães. Acontece em gatos também, mas a gente vê mais comumente em cães. É uma reação de hipersensibilidade do tipo 2 que acontece, onde vai ocorrer a destruição das hemácias do paciente de forma muito precoce, né, de forma muito prematura, antes do tempo indicado. Isso vai levar o paciente a uma queda do hematócrito, né, queda do VG, a uma anemia. Isso vai ocasionar uma série de problemas. Esses animais com anemia hemolítica imunomediada, eles apresentam um índice de mortalidade considerado bem grande, né, que varia aí entre a literatura de 26 a 70%, para a gente ter um pouquinho de noção sobre a importância, né, dessa doença na clínica. Além da anemia muito grave que essa doença vai causar, esse paciente pode apresentar um estado de hipercoagulabilidade, né, que é uma das principais complicações concomitantes aí a essa doença. O animal ele pode apresentar CID também, que é coagulação intravascular disseminada, e tromboembolismo pulmonar também. Ou seja, esse paciente vai ter uma disfunção na função de coagulação também. E isso pode ser derivado dos seguintes fatores, né? Não tem uma patogenia muito elucidada, essa hipercoagulabilidade que essa anemia causa, mas isso pode se dever, pode ser por conta da liberação de tromboplastina, né? Por conta da lise das hemácias, né? Da quebra das hemácias, ativação plaquetária, hipóxia, liberação de mediadores inflamatórios, a lesão endotelial também, alteração da viscosidade sanguínea, uso de corticosteroides, tudo isso vai ajudar também no processo de hipercoagulabilidade. Então, a anemia hemolítica imunomediada, ela pode ocorrer de forma primária ou de forma secundária. A de forma primária, ela não possui uma causa que vai predispor essa doença, ou seja, ela acontece por causa genética mesmo. O animal ele desenvolve de forma sozinho essa alteração, sem uma causa que leve a isso, né? A gente tem algumas raças aí que são predispostas a isso, Cocker, Pinscher, Collie, Poodle também, algumas literaturas trazem, pode apresentar anemia hemolítica imunomediada. E o diagnóstico dessa anemia na forma primária vai ser por exclusão mesmo, exclusão de todas as causas que a gente vai ver agora, que são causas que levam à anemia hemolítica imunomediada secundária, né? Que ela acontece por outros fatores. Então, os agentes que vão causar essa anemia podem ser agentes infecciosos, né? A gente tem aí a erliquiose, babesiose, leptospirose, dilofilariose, histoplasmose, são todos parasitas, né? Sanguíneos que vai levar a célula a sofrer um processo de lise, né? A hemácia sofrer um processo de lise de forma muito prematura. Isso vai levar a essa alteração. As neoplasias também pode predispor. A gente tem aí como destaque linfoma, hemangiosarcoma, leucemia linfóide, carcinoma pulmonar, o sarcoma pode causar também. Alguns medicamentos levam também a anemia hemolítica imunomediada, as sulfas, penicilinas, cefalosporinas, levamisol, clorpromazina, são agentes que podem causar também isso. E algumas causas intrínsecas também, né, do paciente, né, deficiência de fósforo, deficiência de piruvato, algumas intoxicações também, causas variadas, ingestão de alho, cebola, picada de abelha, vacinação, tudo isso pode desencadear esse tipo de anemia. Então a gente vê que são vários fatores que podem levar a isso. A gente precisa excluir tudo isso para diagnosticar o paciente como tendo essa alteração de forma primária, tá? Então eu fiz a patogenia da anemia hemolítica imunomediada. A gente sabe que as hemácias nos cães normais, fisiologicamente, têm uma vida média de 100 a 120 dias para sofrer o processo de remoção.
e elas são removidas da circulação depois desse tempo pelo sistema monocítico fagocitário, né? Ou seja, os macrófagos fazem, os monócitos fazem a fagocitose dessas células no baço ou no fígado para fazer, né, para tirar essas células de circulação quando serão liberadas células novas. Isso acontece quando anticorpos ficam aderidos às membranas das células, né? E isso vai predispor, fazer com que seja feito, né, a fagocitose. Isso de forma fisiológica, né? Então, nessa anemia, na forma patológica dessa doença, essa remoção ela vai acontecer de forma mais precoce, né? De forma mais prematura, por essa reação de hipersensibilidade tipo 2. Vai ocorrer destruição dessas hemácias, dessas células, antes do tempo indicado, né? Ela vai acontecer de forma direta ou por meio da fagocitose de hemácias que vão ficar opsonizadas. O que seria a opsonização? É a demarcação dessas células por alguns anticorpos, né? Por algumas imunoglobulinas, ou melhor. Essas imunoglobulinas elas marcam essas hemácias, né? Assim como está nessa foto embaixo, e isso vai dizer, vamos dizer assim, para o macrófago fagocitar essa célula. E isso vai gerar um processo de hemólise também. Essa quebra dessa hemácia, essa lise, vai resultar na liberação de hemoglobina livre no sangue, né? Que é a substância que fica dentro da hemácia. Isso é uma das consequências da anemia hemolítica imunomediada. A gente sabe que a hemoglobina tem o grupo M, né? E esse grupo M vai, a partir dele vai ser liberada, ela vai ser transformada em bilirrubina, que é uma característica muito importante dos pacientes com anemia hemolítica imunomediada. A gente vai ver um pouquinho mais para frente também. Então esse paciente, por conta dessas hemácias, esses imunocomplexos, né, que vão ocorrer por conta das imunoglobulinas ligadas às hemácias, esse paciente pode desenvolver também até azotemia pré-renal e renal. A gente sabe que a deposição desses imunocomplexos no tecido renal vai causar um grau de lesão tecidual ali, levando a lesão renal. E também a hemoglobina livre no sangue também, no túbulo renal, tem um efeito tóxico. Então esse paciente com azotemia, a gente pode dizer para a gente que ele está com lesão renal secundária a essa doença. Então, como é que o animal vai manifestar essa doença, né? Síncopes, intolerância a exercícios, né? São características da anemia, qualquer tipo de anemia, né? A depender do grau, porque está tendo um processo de hipóxia, né? De não oxigenação adequada dos tecidos. Taquicardia, taquipneia, apatia, anorexia também são sinais. O vômito, a diarreia, organomegalia e a icterícia, né? Como a gente vê nessas fotos aqui, a icterícia vai ocorrer por conta da hiperbilirrubinemia, né? A gente vai ter deposição de bilirrubina nos tecidos por conta da quebra das hemácias, né? Então isso vai elevar essa coloração nos tecidos. A gente vê que o sangue também fica com uma coloração mais amarelada. A gente vai ver algumas imagens mais pra frente. Então o diagnóstico dessa doença ela vai ocorrer pela exclusão de outras causas de anemia, né? E a gente precisa constatar esses sinais aqui que eu listei. Um ou mais desses sinais fica bem sugestivo para a gente da anemia hemolítica imunomediada. A gente tem aí anemia moderada grave, o paciente, a gente precisa diagnosticar ele primeiramente com anemia, né, através do hemograma, enfim. Evidências de hemólise a gente precisa ter também, como a hemoglobinemia, a hemoglobinúria, a hiperbilirrubinemia, né, são indicativos para a gente de hemólise, que ela vai ocorrer também. A esferocitose. A esferocitose, quando a gente visualiza na lâmina, a hemácia com uma forma mais arredondada e um pouquinho menor também. Por que acontece isso? É um sinal clássico da anemia hemolítica imunomediada, a esferocitose. Essa hemácia que vai ficar opsonizada pelas imunoglobulinas, ela fica marcada. Então o macrófago vai fazer a fagocitose de uma porção dessa hemácia, né? Vai tirar uma porção dessa hemácia, diminuindo o tamanho dela. Então a hemoglobina que fica dentro da hemácia, ela vai se ajuntar, vai se comprimir ali dentro, fazendo com que ela fique mais avermelhada, vamos dizer assim, fique menor, fique mais arredondada também. É como se fosse uma hemácia mais exprimida, né? Vamos dizer assim.
ela perde a concavidade dela e fica nesse formato de esfera mesmo. É um sinal muito clássico, tá? Da anemia hemolítica imunomediada, patognomônico. A autoaglutinação também, as hemácias todas aglutinadas também é um sinal característico, pode ajudar a gente no diagnóstico. Então a gente vê aqui a presença de autoaglutinação em um tubo mesmo de coleta sanguínea, e o plasma a gente está vendo bastante ictérico, né, bastante amarelado, indica para a gente bilirrubinemia, então já é para a gente ligar o alerta no paciente dessa forma. Então, como eu havia falado com vocês, isso aqui são as imagens de alguns esferócitos, né? A gente vê ali na seta, esse aqui é um esfregaço sanguíneo, né? De um cão apresentando hemácias pequenas e arredondadas, que se colam intensamente e não tem aquele halo de palidez central. A gente vê que nas hemácias, a parte central das hemácias é um pouco mais pálida, é a parte mais côncava da hemácia, né? Então, a esferócito ela perde essa característica e ela fica no formato de esfera e um pouquinho mais corada, como a gente vê nessa célula ali. Tá? Aqui também a gente vê a aglutinação das hemácias, ela vai ocorrer porque vários anticorpos ali acaba causando a ligação de forma mais intensa, né, entre as células adjacentes. Então, forma esse tipo de aglutinação também. Então, o tratamento da anemia hemolítica imunomediada, ela vai se basear através da supressão dessa resposta imune que o paciente está desenvolvendo. Obviamente que a gente vai precisar tratar primeiramente a causa base, né? A gente tem várias causas ali que a gente listou, a gente não vai adiantar a gente só suprimir a resposta imune se a gente não tratar aquela causa base lá. Então, cada uma daquelas causas vai ter um tratamento específico, se o paciente não tiver essa doença na forma primária. E isso vai acontecer através dos glicocorticoides, né, que são as medicações existe a dose imunossupressora, que vai ajudar a gente também a fazer esse tratamento, né. A prednisolona, a dexametasona, né, a prednisolona a gente costuma utilizar mais na forma oral, a dexametasona IV, mas ajustando as doses dessas drogas a gente consegue ter um efeito imunossupressor. Alguns pacientes não respondem muito bem, né, de forma imunossupressora com esses medicamentos, ou os efeitos colaterais, que a gente sabe que existem vários efeitos, né, são deletérios aos pacientes. Então, nesses casos, a gente tem outras drogas também que têm um efeito imunossupressor. A gente tem aí a azatioprina, né, nessa dose aí, ela tem um efeito imunossupressor, é bastante utilizado, tá, em pacientes com anemia hemolítica imunomediada. E a ciclosporina também, que é um imunossupressor, a dose de 5 mg por quilo, também é bem utilizada. Tá? Então, de forma bem resumida aí, para a Sara falar pra gente de um relato de caso e explicar pra gente a aplicação disso na rotina. Beleza, pessoal? Obrigado. E, gente, vamos dar continuidade aí, então, o que o Alisson estava falando, né? Ele já introduziu para a gente sobre o que é a anemia hemolítica imunomediada, como acontece, né? Então, ele trouxe essa introdução e agora a gente vai ver de forma aplicada num artigo que demonstra para a gente um relato de caso, e aí, através desse relato, a gente vai ver na prática como a gente diagnostica, que o animal pode apresentar, né? Então, esse relato, ele aconteceu com uma cadela, né, uma fêmea não castrada, uma poodle de 8 anos. Ela era cardiopata, já tinha um sopro em válvula mitral, tricúspide, né? E a tutora levou para o hospital, pois no local que ela dormia havia presença de sangue. Ela não sabia de onde era esse sangue, por que tinha acontecido aquilo. Então, quando ela chegou no hospital, foi constatado uma epistaxe, foi constatado tosse. A doutora relatou que ela já vinha apresentando, já havia sendo tratada com doxiciclina. Na época, ela foi submetida a 2 transfusões após ser, né, tratada com doxiciclina em um intervalo inferior de 14 dias e apresentou até mesmo um quadro convulsivante. Então, foi também constatado no exame físico que ela estava muito apática, dispneica, a temperatura dela estava indo aí para uma hipotermia, né? Estava aí no limite inferior, a frequência de 160,
estava hidratada, mucosas pálidas, né, ou hipocoradas. Foi observado equimoses, né, na região ventral do abdômen. Equimoses são pontinhos avermelhados, como se fossem hematomas. Isso acontece muito em animais com alguma hemoparasitose e trombocitopenia, né, que são vasos ali do subcutâneo que acabam estourando pela redução das plaquetas, anemia, enfim. Então, foi solicitado para esse animal o hemograma completo, bioquímico e ultrassonografia abdominal, tá? Então, verificou-se anemia regenerativa com presença de esferócitos, anisostose, reticulocitose, policromasia e hemácias em alvo. Então, o que tudo isso significa, né? A gente vai voltar nessa imagem depois, vamos discutir aqui. Os esferócitos e hemaglutinação, pela literatura, pelos consensos, são achados hematológicos, assim, patognomônicos, é certeza. Você encontrou, é considerado que o animal apresenta uma anemia hemolítica imunomediada, né? Então, a presença desses esferócitos, ele indica que essa resposta imunomediata está envolvida nessa patogênese dessa anemia, né? Isso acontece em 89 a 95% por animais com essa patologia, né? E o esterose ele vai estar presente aí no sangue periférico. E aí, nesse animal, além disso, né, além de ter encontrado os serócitos no raspado, o que acontece? Não sei se a maioria de vocês sabe qual período que vocês estão me escutando. Sempre ao se realizar um hemograma, a gente não só passa na máquina o sangue do animal, né? O patologista, ele confere toda aquela lâmina. Então, ele vai avaliar não só a quantidade, né, de hemácias, ele vai observar o aspecto, ele vai observar também as células de defesa. Então, ele observou ali naquele momento os esferócitos. Então, além disso, fez o teste de hemoglutinação e foi positivo, né? Eles observaram a aglutinação das hemácias. Então, aqui está a imagem, né, que está apontando para um esferócito, esses asteriscos apontam para as células em alvo, e aqui está a hemoglutinação. Então, ok, então já descobriu-se que esse animal, ele tem a anemia hemolítica imunomediada. Esse é o eritrograma dele, o hemograma dele. A gente observa anemia, né, a gente apresenta reticulócito, que indica para a gente uma regeneração, né, a gente observa uma trombocitopenia muito acentuada, então vamos discutir sobre isso também, tá? É muito comum metade dos animais apresentarem ou não eritrorregeneração. Então, quando os animais eles apresentam, deve-se ter mais atenção, né? Mas é muito difícil, tem animais que não chegam a responder, não chegam a não conseguir mais produzir esses hemácias. E por que isso acontece? Pela hemólise no sangue periférico, destruição autoimune dos percussores eritroides, tanto na medula óssea, enfim, ou até mesmo na indução e alteração no microambiente da medula óssea. Então, esses animais, eles podem ter anemia arregenerativa, né? Então, isso torna o prognóstico muito pior, muito mais desfavorável. Então, nesse trabalho, a gente observou que os reticulócitos estavam, né, aumentados, então isso significa que ela está ainda respondendo, está ainda conseguindo produzir hemácias, né? Na literatura, então, foi-se encontrado resultados bem semelhantes, com a presença de anemia regenerativa, macrocitose, que são aquelas células grandes, né? Indício de regeneração também, hipocromia, esferose e reticulócito. Então, a gente observou também a anemia severa. E quais são os motivos para anemia severa nessa situação? Hemólise extravascular, né, dependente de macrófagos, principalmente esplênicos e hepáticos. A gente observou também que houve uma redução de hemoglobina e não houve, isso a gente pode, né, subentender que não houve hemólise compensatórias, que é muito comum em cães, né, com anemia hemolítica imunomediada. E a trombocitopenia também, a gente viu que ela está bem acentuada, que pode decorrer de vasculite, destruição imediata, coagulação intravascular disseminada, que também é comum nesses quadros, né? E situações de septicemia. Isso acontece em 70% dos casos, da trombocitopenia, né? Então, 10% dos animais que são acometidos por anemia hemolítica imunomediada também vão apresentar trombocitopenia imunomediada, que é chamada síndrome de Evans, né? Então, as plaquetas serão destruídas de forma imunomediada. O próprio organismo do animal vai destruir essas plaquetas, tá?
O leucograma ele vai variar de animal para animal, depende muito do que ele está enfrentando, da causa base dessa anemia, né, hemolítica. Isso acontece, né, isso pode acontecer devido à presença de citocinas e outros mediadores inflamatórios, né, associados ao processo hemolítico que o animal está passando, né, estimulação inespecífica da mielopoiese secundária, né, a anemia grave. Então, a leucocitose ela pode aumentar decorrente disso. A granulação tóxica, né, citoplasmática, ela está também associada à granulopoiese. Então, devido à extensão e duração desses processos inflamatórios, também pode estimular as células de defesa, tá? Então, isso tudo pode se justificar o que o animal apresentou no hemograma aqui, ele apresentou uma leucocitose, né, bem acentuada. Também foi encontrado um corpúsculo de Doyle, né? Então, ele é um pouco raro, mas quando ele é encontrado, ele indica para a gente que pode estar associado a infecções graves e ou sistêmicas, né? Então, são áreas encontradas na periferia dos neutrófilos e são caracterizadas pela liquefação do retículo endoplasmático, né? Então, além disso, ele apresentou monostose, né? Que é o aumento dos monócitos. Então, isso pode estar associado com processos inflamatórios ou infecciosos, necrose tecidual, doenças imunomediadas, dentre outros. Então, para a gente observar maior, né, maior a situação, a granulação tóxica que está aqui, que o patologista ele viu lá na lâmina, o corpúsculo que ele observou, né, aí os monócitos, a monocitose aumentado, aumento dos leucócitos no geral, né? A gente viu os bastonetes também bem acentuados, né? Como se tudo isso acontecesse de forma aguda, né? O bioquímico desse animal, por sua vez, ele houve um aumento aí de alanina, aminotransferase e fosfatase alcalina. Isso pode evidenciar um quadro de hepatopatia para a gente. E isso pode ser explicado porque animais, né, com hemoglobinemia, eles podem induzir casos de hipóxia tecidual, principalmente hepática, né? E até mesmo nefrotoxicidade. E olha só, o animal ele também manifestou azotemia, que é aumento de níveis de ureia e creatinina, né? Então, dessa forma, ele apresentou provavelmente um quadro de, né, pelo que a gente já entendeu, anemia hemolítica imunomediada regenerativa, pode ser comprovada por tudo isso que a gente já falou até agora, principalmente anisostose, polocremasia, retículos, né? O animal ele pode vir a apresentar icterícia também, aquela coloração amarelada devido ao aumento de bilirrubina. Durante a hemólise, a gente sabe que quando a célula se rompe, né, a hemácia ela se rompe, ela vai se dividindo em alguns materiais, alguns subcomponentes, né, que vai dar também a continuidade para ser formada a bilirrubina. Então, a bilirrubina ela vai começar a ser conjugada ou não conjugada, mas ela vai acumular na circulação. Então, isso é comum se apresentar hiperbilirrubinemia e principalmente bilirrubina indireta, porque ela não vai conseguir ser conjugada, né? Ela vai acumular, trazendo um quadro aí de icterícia pré-hepática, né? Que o fígado ele vai se ver muito como pode-se dizer, muito sobrecarregado para conseguir conjugar tudo, né? Então, isso vai acumular na circulação e vai trazer icterícia para o nosso animal, tá? Aqui está o bioquímico do animal, né? A gente vê que a creatina até que não teve um aumento tão exacerbado, mas ele tem um aumento de ureia, a fosfatase alcalina dele está bem aumentada, e aqui a gente vê que o soro está ictérico, a gente vê que o animal tem uma leve icterícia também em região abdominal, né? O prognóstico, ele é bem reservado a sombrio ou desfavorável, né? Então, tudo que for apresentado relacionado à ausência de regeneração, leucocitose, trombocitopenia intensa, autoaglutinação, icterícia, hiperbilirrubinemia, alterações hemostáticas e hemólise intravascular, tudo isso vai caracterizando um pior prognóstico, né? E muitas dessas coisas foram observadas nesse relato, e o animal, além de ser submetido ao tratamento, ele veio a óbito, né? Então, a conclusão de toda essa história é que, através, né, de uma boa anamnese,
do exame físico detalhado e também dos achados laboratoriais, né? A gente saber interpretar os exames laboratoriais, a gente consegue chegar ao diagnóstico, que muitas vezes não é identificado, né, por muitos veterinários, né? A gente tem uma carência hoje em dia, muitos animais, eles, assim que se vê uma trombocitopenia com anemia, já entra com doxiciclina, sem realmente ter certeza que se trata de uma hemoparasitose, uma heliquiose, anaplasmose. Então, assim, tem essa carência. Muitas das vezes, os animais vêm encaminhados só com doxiciclina, não tem um 4DX, não tem um PCR, e muitas das vezes não vai tratar, não vai agir na causa base, né? Muitas das vezes o animal já tem uma anemia crônica que não está sendo resolutiva. Então, a gente precisa entrar com algumas medicações para tentar controlar, né? Como corticoide, por exemplo, e transfusões, né? Correr quanto tempo mesmo, que é um quadro bem grave, né? Então, resumindo, a anemia hemolítica monomediada é caracterizada por uma resposta imunológica, né, contra antígenos não próprios que alteram ou se dissolvem na membrana das hemácias normais do próprio animal, né? Então, doenças infecciosas como a erliquiose, transfusões sanguíneas também, né, age como uma consequência aí da uma transfusão sanguínea é essa patologia, mas qualquer infecciosa pode vir a causar. Então, elas são chamadas de anemia hemolítica monomediada secundária, algum problema. E nesse relato, né, subtém-se que a reliquiose e também as duas transfusões sanguíneas pode ter acarretado isso no animal e não ter dado tempo da gente, né, de conseguir controlar isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido muito proveitoso. E obrigada por ouvir. Precisando, a gente sempre tá aqui, tá bom? Até logo. Tchau, tchau.